Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Eventando, o podcast da BOP Comunicação Integrada. É um prazer estar aqui de novo, trazendo mais conhecimento, mais informação, coisa nova para o nosso mercado. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que ele vai falar de algo que a gente precisa ter, algo que a gente já consome no dia a dia e a gente nem percebe, mas agora a gente vai ouvir de um especialista. Ele é especialista em marketing e apaixonado por comunicação. É mentor e palestrante de marketing e inovação pelo Sebrae Rio Grande do Sul e professor na Universidade de Caxias do Sul. Com mais de 15 anos de experiência como consultor e palestrante, é reconhecido por sua capacidade de transformar estratégias de marketing em resultados práticos. Eleito o melhor palestrante de comunicação e marketing em 2024, ele venceu a categoria no The Best Speaker Brasil, concurso que reuniu milhares de talentos de todo o país. Ele se destacou por seu conhecimento, autenticidade e capacidade de impactar os negócios por meio da comunicação, e a gente vai saber mais disso. Ele é criador do projeto digital Marqueteiro Confesso, projeto que já instruiu mais de 5.000 alunos e compartilha conteúdos de alto impacto para profissionais e empreendedores de todo o Brasil. Além disso, ele é fundador do Confessionário, uma comunidade dedicada a impulsionar empreendedores de diversos setores por meio de encontros semanais, troca de experiências e network qualificado, fortalecendo os negócios dentro dos canais digitais. Quem tá aqui comigo é o Marcos Tonin. Seja bem-vindo, Tonin. Obrigado. A gente fica aqui no bastidor antes, falando um monte de coisa, aí quando começa a falar sério, dá vontade de dar risada, né? É isso aí. Mas obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês e trazendo esse assunto que tem me acompanhado já há um tempo e que, como tu bem trouxe, a gente tá vendo isso acontecer, mas ainda não tá tendo a noção de como isso acontece. Daqui a pouco a gente explica o que é, né? Exatamente. Eu só caiu essa ficha quando a gente conversou a primeira vez. É isso, né? Quem sabe hoje a gente vai dar luz a algo que as pessoas reconhecem, mas não conscientemente. Exato. Então, muito obrigada. Gente, ele veio direto do Sul pra cá, pra conversar mas aqui. Mas direto. Direto real. Então, é ele. Eu perguntei, como que eu te chamo? Porque ele é conhecido como Marcos, como Tonin, como Marqueteiro Confesso e como cara do abacaxi. Por ordem é Marqueteiro Confesso, cara do abacaxi, Toninho e depois Marcos, né? Por ordem é assim. Muito bom. Vamos começar então. Eu quero saber quem é você fora do Instagram, ali no dia a dia. Que legal, essa pergunta é bem legal. Só que também já começa, né? Podia ser mais no final, assim, porque se eu vou falar fora, já começa a me emocionar um pouco, né? Essa é a ideia. Mas eu sou uma pessoa, tenho 2 filhos, né? O meu Benício tem 4 anos e meio, minha filha Olivia tem 1 ano e meio, minha esposa Bárbara. Então, eu moro numa cidade pequena, no Rio Grande do Sul, são 30 mil habitantes, uma cidade que eu gosto muito, é muito acolhedora. Então, a gente vive num processo muito familiar, muito próximo, amigos de longa data que ainda estão lá, que se encontram frequentemente. É um ambiente muito, muito, muito legal, muito amoroso. Eu gosto muito de estar vivendo esse dia a dia com a minha família, de levar meus filhos na escola, de fazer toda a produção ali, eu monto o lanche dele, a gente almoça junto, eu levo ele para a escola, eu volto para trabalhar, daí eu me programo para buscar ele e a gente ficar brincando o tempo todo entre os dois, né? Aquelas brigas que acontecem dos irmãos. Então é muito isso, né? Que passa pelo Marcos fora do que é o processo de trabalho. Eu gosto bastante de esporte também, isso é uma coisa que faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. Flerta um pouco nisso, né? Mas é sempre, hoje em dia, é um olhar muito próximo familiar. Muito bom. E você sabe que a maioria das pessoas falam isso, eu fico muito feliz, porque é uma coisa que eu acredito muito, né? Eu tava até falando agora há pouco. É a base, né? Nossa base do dia a dia que nos fortalece aí pra gente conseguir correr atrás de tudo, né? Eu saí hoje de manhã do Rio Grande do Sul, a gente tá gravando de tarde, e agora, antes de começar aqui, tava
selecionando umas fotos para ver com a equipe e tal, e passei por umas fotos do meu filho que eu bati, não ontem, mas ontem, que ele tava dormindo, eu fui colocar ele dormir, a gente tava contando umas histórias, e ele tava com uma máscara de Homem-Aranha, e eu tava vendo as fotos e vendo os vídeos aqui, pensando, né? Poxa, parece quanto tempo faz que eu saí de casa já, né? Mas faz poucas horas, né? É isso, mas faz parte. Eu costumo brincar que ele me pega muito pela idade e pela consciência que ele já tem da ida ou da saída que eu faço. E só que a minha filha tem 1 ano e meio. Quanto ela não vai pegar quando ela começar a ter essa consciência? Eu não sei como é que eu vou lidar. Porque só com, entre aspas, essa cobrança que eu sinto por ele já aperta demais. Agora, quando ela começar a fazer isso... Depois eu vou mostrar uma foto dela pra você, só pra você entender que eu tô falando, entendeu? Você vai ter que começar a trazer todo mundo junto. Eu imagino que sim, vai ser um passo, né? Pra gente poder viajar, a gente traz a família. Minha esposa vai estar vendo isso agora, ela vai estar pensando, é isso. Vai dar certo, Bárbara, né? Vai dar certo. Vai dar. Vamos lá, o que eu queria começar? Eu li aqui que você foi o vencedor no The Best Speaker Brasil. Explica o que foi isso, como que você venceu, porque eu achei tão interessante isso. Você é um super palestrante, já vi nas suas redes sociais, então eu queria que você contasse um pouquinho disso aí. The Best Speaker Brasil foi um evento que uma das agências no Brasil organizou e continuou a organizar, né? Já fez a 2ª edição e eu participei dessa 1ª edição. Num contexto muito aleatório, porque eu não conhecia nem a própria agência. E eu fiz uma inscrição e a gente começou a ver que era um concurso interessante, um concurso que mostrava uns caminhos. Eu comecei a reconhecer umas pessoas que trabalhavam lá depois, que eu já tinha passado, a gente já tinha se cruzado na vida em outros momentos, e a gente começou, eu falo a gente porque outros palestrantes também que estavam trabalhando lá começaram a dar credibilidade para aquele evento. E ele começou a demonstrar suas etapas. E aí passa pela 1ª, passa pela 2ª, passa pela 3ª, tá quase chegando numa semifinal, e a gente começa a entender que tá chegando, assim... para receber uma premiação, para receber um reconhecimento. Acho que esse é o principal ponto. E no final das contas, nesse funil, no primeiro evento, e agora eles mudaram um pouco o formato e não sei como será o 3º, mas no primeiro eles dividiram por categorias. Vendas, motivação, e a minha era comunicação e marketing, que teoricamente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente está falando de comunicação e marketing para pessoas que vão lá e teoricamente se comunicam bem, estão dentro da área que envolve a comunicação e marketing, e nesse funil, no final, cheguei numa final da categoria e ganhei essa categoria. Depois a gente passou uma semana em imersão com os 10 finalistas, foi incrível. E isso realmente deu um patamar diferente para a questão de carreira, para a questão de o palestrante, de visibilidade de outras agências também. Foi muito interessante. Então, o ano de 2025 foi o ano onde eu mais acumulei milhas, podemos dizer assim. Então, eu viajei bastante. Eu estive norte, nordeste, centro, sudeste, e já consegui sair bastante do sul, porque sempre tive como base muito grande as minhas palestras vinculadas ao Sebrae do Rio Grande do Sul, dominando muito o estado em relação a esse assunto que é comunicação e marketing. E depois da vitória do The Best Speaker Brasil, a coisa ampliou, né? Essa possibilidade, alavancou muito, e foi isso que a gente plantou muito em 2025 ainda, né? Pensando em 2026, já tá colhendo também bons frutos disso. Que legal, parabéns. Muito obrigado. Não, e assim, gente, vale a pena, assim, no seu Instagram é cheio de cortes das suas palestras, assim, eu já tô louca pra conseguir ouvir uma inteira, vai dar certo. Vai. E como que você se tornou o Marqueteiro Confesso? O Marqueteiro Confesso, ele é uma mistura entre fracasso e desejo. Eu acho que é isso, né? Para quem nos ouve, nos assiste e estuda marketing, estudou marketing, publicidade, e conhece um pouco de storytelling, a gente tem 6 grandes modelos de história. O primeiro modelo mais conhecido, mais famoso, cinema americano, é Jornada do Herói, né? Mas o meu modelo não é Jornada do Herói, meu modelo é Jornada do Idiota. A questão eu adorei isso. Porque é a questão de ter dado errado, saber que deu e mostrar onde eu errei, e foi nesse erro que as coisas mudaram. Eu tinha uma agência de publicidade, comunicação, uma agência tradicional, na época já tinha marketing digital, não tão evidente, mas já tinha, 2013, 14, 15. E a gente entregava os posts para as empresas e eu não via mais que aquilo funcionava. Eu não pensava, nem para mim, nem para o cliente, sabe? Era uma coisa que já estava parecendo uma, sei lá,
tava estressante, não cabia mais lá. Então eu resolvi mudar o modelo de negócio e aí eu comecei a pensar em outras estruturas e naquela época, já em 15, 16, eu me deparei com os produtos online, com os infoprodutos. Naquela época a gente não gravava, não com essa facilidade de hoje, porque os celulares não eram como eram hoje, a gente tá falando de 10 anos atrás, né? Mas a gente escrevia e tinha os e-books. E aí eu escrevi um e-book. Escrevi um e-book sobre artigos que iriam ajudar as pessoas a entenderem o mercado de marketing, né? O que as universidades não vão te contar, né? Uma copy que chamasse a atenção ali, era Marketing para Estudantes o nome do e-book. Foi muito incrível essa época, foram 3 meses trabalhando nesse infoproduto e pensando que eu ia ficar rico. Pensava assim, será que quantas contas em banco tem uma pessoa que é muito rica? É assim que vai ser. Eu coloquei ele para vender, Vani, e sabe quantos e-books eu vendi? Nenhum. Nem a minha mãe não comprou um para me ajudar. Ela não tem culpa nenhuma, né? Ela nem saberia onde encontrar. Então eu passei por uma frustração tão grande, pensando que marketing digital não funciona. Ou sabe aquela história de funciona, mas não funciona para mim, funciona para os outros? Era meio isso. E eu não queria mais falar sobre esse assunto. Mas eu tinha que, de alguma forma, ter um processo de resiliência e dar a volta por cima. E foi isso que eu fiz. Mas caíram algumas fichas ali, né? Primeiro, entender... São 2 entendimentos que são bem básicos, que eu levo comigo, que a gente pode errar, e o erro faz parte dessa comunicação. Sim. E segundo, entender que a gente tá falando sobre relacionamento. E na questão de canais digitais, eu não tinha relacionamento com ninguém, eu não tinha um canal digital ativo. E eu entendi que eu precisava construir um canal digital ativo. E foi aí que eu construí, em maio de 2017, o @marqueteiro-confesso no Instagram, que depois começou a criar outros canais. O nome era o nome que eu já tinha, que vinha de 2 contextos aqui da minha vida, a questão do marqueteiro, porque eu me formei em marketing, minha professora era muito boa, mas ela não gostava do termo, e o termo tem um quê pejorativo no Brasil, o que eu não concordo. Né? Eu também não. Não concordo, porque... Poxa, não é só isso. Você que está me assistindo, você pode ser a arquiteta, você pode ser o advogado, você pode ser a médica, e eu não posso ser o marqueteiro. Exatamente. Eu tenho que ser o profissional de marketing. Não gosto, eu sou marqueteiro. Então eu brigo contra esse problema que existe, né? Essa deturpação política para o marqueteiro, né? Porque de repente o cara que te enganou nem marqueteiro era, podia ser publicitário, tá? Exatamente. Não sei se ele era, nem sei se ele era formado também. Mas enfim, então o marqueteiro veio daí. E o confesso é de uma brincadeira que acontecia quando eu era mais jovem. No Sul tem uma banda, que inclusive não é do Rio Grande do Sul, de onde eu moro, é de Santa Catarina. Essa banda se chama Das Aranha. E ela tem uma música... Das Aranha? Das Aranha, Ela tem uma música que até andou um pouco pelo Brasil, mas essa banda é bem regional. Aliás, quando existia RD Summit em Florianópolis... Eu ia te fazer essa pergunta antes. Essa banda tocava muito lá. Legal. Tocava muito lá. Não era o show final, mas durante os shows que aconteciam nas semanas, Das Aranha tocou várias vezes lá. Então era muito, muito legal. Que legal. E essa banda tinha uma música chamada Vagabundo Confesso. E meu irmão tinha uma banda. E ele tocava essa música. E chegava no show e ele falava assim, eu queria dedicar uma música pro meu irmão. E é Vagabundo Confesso. Aí eu falei, putz, sacanagem. Que elogio. Sacanagem, né? E sabe que eu falo isso pra ele e diz, não lembro. Cara, quem apanha nunca esquece, entendeu? Exatamente. Aí eu lembro. Aí quando eu me formei, quando a gente começou a brincar com os nomes que a gente queria colocar na época da agência, ainda nos cartões de visita, eu falei assim, cara, de vagabundo a marqueteiro. Agora eu posso colocar assim. Então eu fiz uma junção da minha cabeça. Eu transformei isso em marca, que hoje, inclusive, é registrado no INPI. É uma marca mesmo. Então, o Marqueteiro Confesso já me acompanha há quase 10 anos. Não, e é um nome muito bom. É um nome muito bom. Mas sabe que name, vamos combinar? Vamos falar uma coisa? Eu acho que é um nome bom, que é um nome muito bom. Eu gosto, é um nome que eu assumi como negócio, que eu paguei o registro do negócio. Agora, naming, ele tem mais a ver com coragem, construção e posicionamento do que necessariamente ele ser muito bom, porque... É difícil ele nascer muito bom. Eu acredito. Agora é trabalho para que a gente consiga tornar isso bom. Mas eu gosto bastante. Não, eu entendo. Depois eu te conto a história da BOP. Tá, bora. Agora, eu já queria começar a falar, porque eu tenho medo do tempo passar. E eu tenho várias perguntas, porque assim... Já viu o que eu vou falar, né? A sua trajetória é extensa. Você tem muita coisa para contar. Quando você contou que você tinha agência, eu já queria... perguntar várias coisas, mas eu já quero ir direto ao assunto que foi o que nos chamou a atenção aqui para te convidar. Porque é isso que eu falei no começo, é uma coisa que a gente já faz no dia a dia e a gente não percebe. E você traz isso muito bem consolidado e inclusive querendo ensinar, que é o EGC.
ele fala sobre o Employee Generated Content, ou conteúdo gerado pelo funcionário. Então, eu queria que você começasse explicando sobre isso, para a gente discorrer. Bora. Primeiro, eu acho que vale a gente fazer uma comparação com algo que é mais reconhecido, claro que não por todo mundo, mas principalmente por pessoas que se relacionam à comunicação, sobre EGC versus UGC. O GC, o Generated Content, é igual, só que o U é de usuário. E aqui a gente está usando esse E, né, do employee, que é o funcionário. Bom, a gente tem uma diferença clara aqui, que o usuário, inclusive no Brasil, a gente tem uma licença poética de colocar o influenciador pago ali, né? Que é o usuário pago, né? Não tem pay ali, mas a gente coloca, né? Sim, tudo bem, vamos embora. Deixa ele lá. Mas é um externo, é um terceiro. É uma técnica, é uma estratégia. O Marcos é contra? O Marcos não é contra. Agora, vamos lá. Eu tenho uma capacidade de fazer uma comunicação contratando alguém ou esperando que o meu cliente comunique e fale sobre o meu negócio. Ou eu tenho uma oportunidade de assumir o controle das pessoas de dentro da empresa. E já que a gente deu uma liberdade poética de colocar um influenciador digital no UGC, vamos colocar o dono também no EGC, tá? As pessoas da empresa, não só o funcionário. E aí eu tenho uma capacidade de gerar essa comunicação interna, de dentro para fora. Aonde que eu tenho mais velocidade? Aonde que eu tenho menor investimento? Aonde que eu tenho maior controle, maior verdade para que isso aconteça? Quando eu assumo isso. Então, a gente não terceiriza a comunicação. A gente usa estratégias de terceirização, sim. Mas eu começo cuidando disso. E quando a gente falou que isso tem acontecido nas empresas, mas não tem tido ainda consciência, é quando a sua empresa fez um post e seus colaboradores apareceram nesse post. Mas quem sabe na semana seguinte você não deu essa continuidade. Quem sabe você fez porque naquele dia, sei lá, uma iluminação aconteceu, né? A gente vai falar sobre isso. Mas quem sabe você tenha feito porque viu o seu concorrente fazer, ou você achou legal fazer algo. Essa coisa de trend, né? Exato, né? Você surfou em uma trend, mas existe trend todo dia, tá? Então você poderia pelo menos fazer uma trend semanal. Então, dentro desse contexto e dessa ideia, a gente assumir e participar dessa comunicação é o EGC. Tem um dado de um instituto chamado Edmond Trust Barometer, e ele diz que a gente confia 70% a mais em pessoas de dentro da empresa falando sobre a empresa do que outras pessoas. Então é um dado alarmante sobre o nível de confiança que pessoas da empresa falando sobre ela geram em relação a pessoas de fora. Maravilhoso. E assim, eu acho que, antes da gente continuar falando, só um parênteses, eu acredito muito no employer branding, que é o funcionário apaixonado pela empresa, né? Então, eu acho que quando também, claro, tem funcionário, eu gosto de usar a palavra colaborador, tem colaborador que não se sente à vontade de pegar um celular e fazer um vídeo, e tá tudo bem. Tudo bem. Mas, em compensação, tem outros que amam. Então, vale você olhar e, de repente, você vai dar esse superpoder para alguém e ele vai estar feliz com isso. E aí a gente entra na seara de felicidade gera lucro, colaborador feliz trabalha melhor, que é um outro assunto, mas que eu acho que tem a ver, né? Que as empresas poderiam começar a pensar nisso, né? É que tem um ponto aqui, é que a gente não pode tratar a questão de trabalhar o EGC como só a pessoa que fez o vídeo. Eu não posso pensar só na pessoa que fez o vídeo. Aliás, vídeo é uma coisa engraçada. Já parou para pensar sobre isso? Vídeo, botar um vídeo na Terra, a possibilidade de um ser humano qualquer, comum como eu, fazer um vídeo, botaram isso aqui para quebrar um grande paradigma. Ou melhor, para trocar o maior medo da humanidade. Sabe qual foi o maior medo da humanidade até hoje? Foi morrer. Hoje é fazer um vídeo. A pessoa diz assim, tem que fazer um vídeo. A pessoa diz, pode me levar que a minha missão já foi cumprida aqui na Terra, né? Coisa maluca. Então assim, não é só fazer um vídeo. Eu posso participar da comunicação de várias formas. Vamos lá, eu tenho um comércio. Somos em 3 pessoas, mas eu tenho uma pessoa que tem uma aptidão muito grande para captar. A gente tá acontecendo isso agora. É verdade. A gente tá aqui na nossa frente, vocês não estão vendo ela tá fazendo uma captação nossa, ela tá filmando, ela vai fazer stories, ela tá participando. Tá? Pode ser que eu tenha uma outra pessoa com capacidade de fazer uma curadoria de conteúdo, ela vê coisas e ela vai
juntando aquilo, ela vai amontoando aqueles conteúdos. Eu tenho diversas frentes de participação de comunicação. Claro que eu enxergo aquela pessoa que está lá, como a gente enxergou a vida inteira, 2 âncoras de Jornal Nacional, achando que o Jornal Nacional são aquelas pessoas, né? A partir do momento que o Jornal Nacional abre aquela possibilidade de a gente enxergar o resto, né? Durante as outras pessoas trabalhando, enquanto eles estão gravando, a gente começa a perceber, nossa, não são só 2 pessoas que fazem, né? Pensei que era 2 pessoas e um câmera. Então, assim, é isso, né? Eu tenho muitas possibilidades quando a gente fala em EGC. Eu quero trazer um exemplo para vocês aqui de EGC, que é um exemplo real, verdadeiro, ele funciona, mas ele é o mais popular que eu poderia falar no momento que a gente está vivendo, tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês que para a enorme maioria das pessoas que acessam a internet, né, que olham o seu Instagram, é difícil vocês terem saído disso durante esse verão, vocês conheceram uma figura, alguns já conheciam, para quem não conheceu, conheceram uma figura chamada Toguro. Tá? E aí ele veio com toda a sua malemolência do sabor energético. E aí o Toguro, de alguma forma, vai parar na CIMED e o João Adib contrata o Toguro. Ele não fez um contrato para o Toguro ser um influenciador da CIMED. Ele trouxe ele desse lado e disse, você é o head de marketing. Agora você fala de dentro para fora. O poder do EGC é o que o João Adib fez com o Toguro. É botar ele falando de dentro para fora. A verdade é maior, exatamente. O convencimento é maior, a venda é maior. Esse teve uma visão diferenciada, hein? Ele tem, né? Por obviedade, ele tem. Aonde isso vai acabar, o que vai acontecer, não sei, mas o exemplo é clássico. Exatamente. Porque ele poderia facilmente ter feito a mesma coisa pagando ele como influenciador. Como todo mundo faz, né? Mas sem a marquinha, sem a camisa amarela, não ia ter o mesmo impacto a sua comunicação. É aí que o EGC se apresenta. E, assim, hoje a gente vê muito a mescla do EGC versus campanhas super produzidas que existe ainda até hoje, né? Mas a gente tá chegando ali, né? Você acha que a tendência é aumentar cada vez mais? Sabe o que vai aumentar cada vez mais? A verdade. É falar a verdade e ter verdade naquilo que está fazendo. E naturalidade, Eu mostro isso na palestra com o slide, quando a gente começa a quebrar as objeções. Por exemplo, mostra essas grandes pessoas, essas grandes personalidades fazendo comunicação. João Adib, por exemplo. Eu tenho essa cena, inclusive, na palestra. Mark Zuckerberg, Kátia Barros da Farm. Tem essas 3 cenas para mostrar. Aí diz assim, mas eu entendo, então eles são grandes influenciadores, grandes personalidades, grandes empresários. Para eles é muito fácil. A produção que acontece ali é muito simples para que eles gravem. Eu mostro os vídeos dele, o Mark Zuckerberg grava muito no sofá da casa dele. O João Adib, eu mostro um vídeo dele gravando, tem um monte de coisa no chão, papel e tal. Tenho certeza que alguém aqui já gravou um vídeo, olhou e disse, não tá muito legal, isso aqui é melhor nem postar. E tem também uma cena da Kátia Barros mostrando peças na casa dela. Então, o que tende a crescer é ser verdadeiro. Em algum momento, a gente vai participar de um processo que tem uma produção um pouco diferente, como o próprio podcast aqui, que tem uma necessidade de qualidade de entrega diferente pelas plataformas que precisa entrar. Agora, se todas as vezes que você, na sua empresa, precisar sentar numa produção como essa para gravar o seu vídeo de rede social, provavelmente você não tenha uma constância, provavelmente você não consiga estabelecer presença, relacionamento, confiança, não aumente as suas vendas ali no final. A gente está falando sobre verdade que gera confiança. Tem um autor chamado Zig Ziglar que diz o seguinte, se as pessoas gostam de você, elas te escutarão. Se elas confiarem em você, elas farão negócios com você. A gente não está falando sobre fazer um post bonitinho na internet. A gente está falando sobre criar uma comunicação efetiva e que venda. E assim, hoje em dia, quando você conhece um cliente, seja em qualquer lugar, beleza, ele pegou o seu contato, mas ele vai olhar tudo da sua vida. Nas redes sociais, principalmente no Instagram, vai no site, vai no LinkedIn, tem a trajetória toda que ele faz, né? E então eu acho que tudo isso faz parte do negócio. Então eu acho que você consegue numerar os benefícios do EGC? Só uma coisa nessa questão de procura, né? No passado, a gente tinha uma distinção maior sobre quem a gente era dentro de casa e quem a gente era no trabalho. E não é que a gente conseguia fazer a separação. A gente forçava para que essa separação acontecesse. Então, se eu tivesse um problema em casa, eu forçava para que esse problema não adentrasse no trabalho. De alguma forma, ele até poderia entrar, mas eu sofria por ele para que ele não acontecesse lá, porque eu sou uma pessoa aqui, eu sou outra pessoa aqui. Hoje, é impossível que isso aconteça.
Não existe isso. É desumano que isso aconteça e que você queira que isso aconteça dentro da sua empresa. Então, isso também é importante entender, porque o contexto de movimento mudou. Tem um futurista chamado... A gente estava falando sobre futuristas antes. Tem um futurista chamado Alvin Toffler que ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever. É quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. O processo é diferente. E sabe o que é mais maluco, Vani, dessa frase? Eu nunca vi isso, né? Já vi uma frase ter uma inimiga? Tem uma frase aqui, uma outra frase que briga com ela. Essa frase tem uma frase que briga com ela. Essa frase do Alvin Toffler, por mais que vocês que estejam aqui com a gente não tenham ouvido ela, de repente seja a primeira vez que vocês tenham ouvido, a frase inimiga vocês reconhecem. Ela é muito comum e muito falada nas empresas. A frase que briga com o Alvin Toffler, que diz que precisa de movimento, aprender, desaprender e reaprender, é a frase que diz: aqui sempre foi assim. Então, num lugar que aqui sempre foi assim, ele não te permite coisas diferentes e coisas novas. E o que a gente está falando sobre comunicação digital é novo, porque é uma possibilidade nova. E quando a gente fala sobre listar coisas do EGC, são muitas. Eu posso falar aqui sobre maior participação de setores da empresa, envolvimento, justamente por estarem produzindo materiais. E quando eu estou falando sobre setores, não é porque eu estou falando só para uma empresa grande. Não precisa pensar que a sua empresa tenha setores, mas e não pessoas... é só a área de comunicação, né? Para deixar bem claro. Claro que não. Claro que não. Sabe por quê? Porque comunicação é de gente. Se a gente ficar na ideia que comunicação tem que ser feita por quem se formou em alguma área de comunicação, a gente perde muito. Comunicação é de gente. Então o financeiro tem que entender que ele tem participação, o RH tem participação, a produção tem participação. É claro que é devida e organizada por cada um. Mas comunicação é de gente. Quanto mais pessoas eu consigo no meu processo. Eu trabalho com 2 pessoas, sou só eu e mais uma. Eu quero a colaboração dela também. Sou eu e milhares. Como que a gente pode fazer com que essas pessoas se integrem ali também? Então essa otimização de setores, esse senso de pertencimento. Eu posso falar sobre uma empresa ser uma marca empregadora melhor, porque mais pessoas estão falando sobre aquela empresa e mais pessoas se interessam em trabalhar em uma empresa boa. Eu posso falar sobre uma diminuição de rotatividade, o famoso turnover. As pessoas ficam mais lá porque se sentem pertencentes ali, elas têm protagonismo, a ideia delas é ouvida e, inclusive, disseminada nessas redes sociais, e às vezes ela mesma, porque ela foi lá e fez o vídeo, né? Então ela se enxerga lá. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o reconhecimento interno. Por que reconhecimento interno? Porque quem sabe, Vânia, eu tenha visto um vídeo teu e eu nem sabia que tu tinha determinado conhecimento, que tu falou sobre um livro que você leu, compartilhou na rede social, e eu vi isso e te reconheci de uma maneira diferente por causa disso. Eu não sabia, eu não tinha oportunidade. E por causa do conteúdo que tu produziu, eu te reconheci assim. Mas o que eu acho muito legal, que aí é o que é mais evidente, as pessoas querem saber a cereja do bolo, é o reconhecimento externo. Eu vou contar um caso para você aqui. Eu estava numa empresa que eu estava atendendo uma loja. Uma loja tinha 3 funcionários e 2 sócias. Pequeno negócio. E as 2 sócias, depois de ter feito um trabalho lá, de mentoria, elas me chamaram. Falaram: Marcos, vem tomar um café? Vem ver o que está acontecendo aqui? Eu falei: bora, vamos lá. Sentei com elas e falei assim: vamos ficar uma meia horinha e ver o que está acontecendo aqui. 2 colaboradoras não tiveram um apreço por participarem da comunicação digital. O colaborador, ele falou: quero, vou, bora, vamos fazer. Beleza. Então ele tomava a frente da comunicação, inclusive como a figura que aparecia. A gente percebeu nitidamente que as pessoas entravam na loja. E ao entrarem na loja, elas começavam a se movimentar para buscar o olhar daquele colaborador. Olha. Se ele estava atendendo, a pessoa não se mexia. Ela ficava parada, esperando que alguém viesse falar com ela. Se ele estava sem atender, ela imediatamente caminhava até ele. O colaborador não conhecia nenhuma daquelas pessoas, mas todas conheciam ele. Porque ele tinha se feito conhecer através desse conteúdo. O resumo disso tudo é que até o dia 20 ele batia a meta e nos outros 10 dias ele ajudava as coleguinhas. Era isso. Maravilhoso, gente. Ai, e a gente vê muito isso, né? Principalmente nas trends, que é mostrar o... Ai, teve uma que era o tempo todo, né? Teve uma trend, eu vou falar um negócio que rolou no meu... Foi incrível, mas tão incrível. Sabe aquilo lá que arrepia? Aquele negócio que diz assim, que isso é maravilhoso? Teve uma trend... que era uma dessas de caixa d'água e tal, né? Se joga caixa d'água e... jogava na pessoa? Uma maluquice que ela caía na caixa d'água e tal. E aí eu falei sobre essa trend, porque eu tenho um conteúdo que é o Eles Aparecem, a Empresa Cresce. Aliás, esse é o nome da minha palestra. Eles Aparecem, a Empresa Cresce. Influenciador que vende, se faz em casa. E aí, o conteúdo se chama Eles Aparecem, a Empresa Cresce. Falei sobre aquela empresa e tal, e veio um queridão, assim, e veio
para comentar no post. Se assim, nunca vi vender por causa disso, nunca vi não sei o quê, que coisa ridícula. Assim, meio que no momento que eu tava lendo o post e eu queria comentar e falar com ele, não queria deixar ele sem resposta, nada, aparece um comentário. A empresa respondeu ele, falando sobre tudo que eles construíram pós participarem do conteúdo. Só que não é um vídeo, entende? É mais. Mas aquele é um evidente e que depois construiu a trajetória. E ela falando sobre o reconhecimento que ela teve na cidade, sobre o aumento de venda de alguns dos produtos que são evidentes no vídeo, ela foi lá se defender no comentário. E isso é importante entender, porque às vezes a gente vê um vídeo que viralizou e a gente pensa, nossa, um vídeo que viralizou é incrível. Não vai resolver a vida de ninguém. Isso aí é uma parábola grega que eu li. Paradoxo de Sócrates. Paradoxo de Sócrates diz o seguinte, se você entregar uma moeda para alguém, você deixa uma pessoa rica, sim ou não? Moeda no Brasil é de R$1 a maior. Ela fica rica? Não. Não. Se eu entregar 10, ela fica rica? Não. Não. Se eu entregar uma, mais uma, mais uma, mais uma e nunca mais parar de entregar, teremos que admitir que um dia ela pode ficar rica. Sim. Quando eu li essa parábola, eu trouxe ela diretamente para o que cabe ao nosso assunto. Porque não é um post e também não é 10. É mais um, mais um, mais um e mais um. E a gente não vai parar de fazer. Maravilhoso. E assim, eu fiquei tão feliz porque eu tava até mostrando pro Toninho, pro Marqueteiro Confesso, pro cara da abacaxi. Tava esperando. Eu tava... Falei que, assim, primeiro que eu, né, Vanessa, tem uma pegada muito humana, muito mais voltada para pessoas, endomarketing, porque eu trabalhei muito com isso, então, e eu gosto, não é só trabalhar, mas eu gosto. E um parênteses só, sabe que eu também, né? A minha pegada de comunicação, ela precisa de tecnologia para que aconteça, mas a minha pegada é completamente humana. E eu preciso da tecnologia para transformar isso e para levar ela adiante, mas de verdade, sim, eu olho para essa pessoa, tanto que essa versão do EGC, ela veio justamente para valorizar cada vez mais isso. Vou contar um segredo aqui, acho que não tem ninguém ouvindo, né? Eu vou contar um segredo. Eu preciso explicar que a empresa vai vender mais, porque essa é a consequência clara. Ela vai vender mais. Mas o que eu mais gosto é quando a empresa entende que ela vai valorizar as pessoas com isso. Exatamente. Pra mim é isso que eu mais gosto, é ali que eu vibro. Só que eu preciso te dizer que você vai vender mais porque vai vender. Vai só vender, isso. faz vai parte. Vender, porque faz parte. E outra coisa, o ser humano tá no meio de tudo. A gente ainda não tá vendendo pra qualquer coisa que não seja ser humano. Tudo que tem nessa vida estamos oferecendo ou vendendo para o ser humano. Então, o ser humano, ele está no centro de tudo, né? Então, como que a gente não consegue colocar as pessoas ao nosso redor, seja empresa, na família, no centro de tudo também, né? Como eu penso. E lá, que eu ia contar aqui na BOP, a gente adora trend, a gente tem essa pegada mais divertida e tal. Então, a gente até chegou a fazer algumas, mas assim, eu sempre quero morrer quando me colocam no meio, porque eu tenho vergonha, mas eu faço. Mas a gente começou... Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. Tá vendo? Tá bom? É isso. Por isso que eu pensei, gente, eu preciso ir, né? E eu vou, mas no fim eu me divirto. E agora a gente começou a fazer uns videozinhos, tudo claro, ideia do marketing, né, gente? O marketing é o quê? É cheio de criatividade. Então, quando eles trouxeram essa ideia, eu falei, gente, eu acho muito legal. E aí a gente começou a fazer. Então, eu acho que pode ser que seja, sim, e eu fiquei feliz que a gente tá entrando no EGC, sem eu saber. Aí quando a gente quando eu vi tudo que você fazia, a gente conversou, eu falei, gente, a gente tá muito no caminho certo. E ainda é um passo a passo, né? Eu tô aí trabalhando com você, a gente ainda tá começando. Vamos nessa. O EGC. Eu acho que as pessoas, as empresas têm que entender, mas baseado nisso, quem ainda não faz, a empresa que ainda não faz, o que você acha que elas cometem de erro, tirando não fazer o EGC, no digital? Elas cometem o não fazer ou não estabelecer consistência nisso, mas quer saber qual é a raiz do processo, do problema? Ela não entende que isso é parte do trabalho dela. Ela ainda não tem entendimento que criar uma comunicação digital seja parte do trabalho. Ela faz e volta para trabalhar. Quando ela volta para trabalhar, ela dá as costas para aquilo que a gente falou lá atrás, uma base que é relacionamento, ela dá as costas para interação, para conversa, ela faz uma separação ainda entre digital
ou online e offline. Ela entende que se você estiver na minha frente, eu preciso te responder. Se você me mandar uma mensagem no Instagram, eu posso te responder depois. Todas as vezes que a gente faz uma distinção clara em relação a isso, faz com que a gente ainda não tenha compreensão que isso é trabalho. Se eu não tenho compreensão que isso é trabalho, eu vou criar todas as outras objeções possíveis para não fazer. E aí eu não crio um plano, eu faço quando dá, eu digo que não tenho criatividade, o melhor argumento de todos, eu não tenho tempo para fazer isso, né? Mas sempre lembra que o João Adib tem, que a Virginia tem, que o Mark Zuckerberg tem, que o Elon Musk tem e você não tem, né? Por quê? Porque eles entendem que isso é importante. Não fala assim comigo. Não? Tá bom. Tempo é percepção de importância. Vou te trazer um dado, que foi divulgado pela CEO.com. Donos de empresas, CEOs, que participam da comunicação do seu negócio têm uma taxa de crescimento 46% a mais das suas ações do que quem não tem. Outro dia eu falei isso para um dono de empresa, sabe o que ele falou? Não tem problema, minha empresa nem tem ações ainda. Ai, gente. Aí eu falei, beleza, é assim o pensamento? Eu tô te trazendo um exemplo de como é a participação de um dono de negócio. Então faça isso para ter ações, para colocar, né, fazer o seu IPO, para colocar a sua empresa na Bolsa de Valores. Então a relação de resultados também aumenta. E por isso que eu digo, não é tempo, é percepção de importância. É essa relação que faz com que o movimento aconteça. Senão a gente vive num ciclo vicioso de marketing digital. A gente posta, tudo que a gente posta vai para um lugar cheio, o WhatsApp tá cheio, o Facebook tá cheio, o Instagram tá cheio, e-mails estão cheios. A gente não interage por causa dessa quantidade de coisas, não tem como interagir com tudo. Só que aí essa empresa começa a perceber que ela não tem cliente. Ela até pensa que tem que melhorar, só que ela não melhora, e ela continua postando dentro desse ciclo. Outro dia, vai me contando esse ciclo, uma moça levantou o braço numa palestra assim, Marcos, eu não tô no ciclo vicioso. Eu falei, parabéns. Ela olhou pra mim e disse, claro, eu nem posto ainda, né? Aí eu disse, não é porque você não posta que você tá melhor. Mas só que a saída para todo mundo é a mesma, é dedicação de tempo. É dedicação de olhar, é criar uma estratégia. E não é porque você vai olhar o Marcos, que vai ter um Instagram que tem 21 posts de feed por semana, completamente estruturados e regrados. Segunda de manhã, se tu me perguntar qual é o teu post de sábado de meio-dia, eu te dou a estrutura. Qual é o teu post de terça de noite, eu te digo qual a estrutura. Qualquer turno me peça, eu te dou a estrutura. Não é porque eu tenho 21 que você vai ver e vai dizer assim, se eu não fizer 21, não vou ser ninguém. Mentira, você vai criar a sua estrutura. A sua estrutura é 3 posts por semana, você vai fazer segunda, quarta e sexta ao meio-dia, não importa, mas cumpra essa regra. Entenda que isso é trabalho e que precisa ser feito e executado. Assim a gente cresce. Sabendo o que você tem nos dias, você também sabe os dias que não faz. Tudo isso parece uma coisa muito simples, mas é só vivendo para entender. Sei que faço segunda, quarta e sexta, sei que não faço terça e quinta, começa a trazer essa segunda, quarta e sexta com mais naturalidade, vai começando a ampliar a quantidade. Amplia naquela rede social que está. Próximo passo, ampliar os canais. Cria uma outra rede social. E assim a gente vai tendo uma pulverização de comunicação muito maior. Tenho mais presença, gero mais lembrança, tenho mais relacionamento, gero mais confiança, por isso vendo. Viu, gente? Que simples. Só isso. Mas muito simples. É simples. Mas é o que você falou. Basta querer. Né? Basta você estar aberto. Primeiro que a gente vive num mundo que ele está girando mais rápido, sim, com muito mais informação, é o tempo todo, e você tem que se adequar. E inclusive, falando nisso, você acha que as empresas, elas têm, de repente, medo de dar voz ao colaborador? Não sei se uma alta liderança ainda mais... não falo antiga de idade, mas de cabeça. Tem medo? Tem medo. Inclusive, tem medo por questões simples e jurídicas. Agora, já embasei várias vezes essa conversa com advogados. Meu irmão é advogado. Já participei num podcast com ele como advogado e uma sócia dele como advogados também. Falamos muito sobre isso. Sobre a questão de que, às vezes, termos simples de direito de imagem resolvem isso, tá? Mas beleza. Daí ele tem outros medos, que é o medo daquela pessoa, de repente, se sobrepor a ele, sobre a pessoa que comunica. E por isso que eu tenho que ter um cuidado como gestor também. Porque se eu não estou ali e só entrego, eu realmente estou transferindo a imagem da empresa para aquela pessoa e mês que vem ela está trabalhando no seu concorrente. Então você vai ter que ter um cuidado em relação a isso. Agora, quando o ambiente é saudável, quando a gestão compreende, quando todo mundo faz, se uma peça acaba saindo, se eu tenho um desligamento, se alguma coisa muda, a engrenagem continua funcionando. Por isso que a liderança, ela precisa manter a direção, ela precisa estar presente. Porque senão eu acho que a gente vai ter, de repente, um carro que está andando um pouquinho desalinhado por essa estrada. Mas a partir disso, aí eu começo depois a confiar, a entregar, a ter a participação dessas pessoas, a dar voz, e justamente para ter esse poder de marca empregadora.
As pessoas vendo, né, outras pessoas falando disso. Poxa, a gente quer trabalhar em lugares que a gente sente que são bons lugares. Outro dia falando com uma pessoa bastante influente no Brasil, ligada a RH, ela estava me falando sobre essa questão de marca empregadora, e com muito mais propriedade do que eu, mas ela me contando que tinha um caso muito próximo a ela, de um rapaz que ele queria trocar o rumo da carreira dele para conseguir chegar na empresa que ele queria, e a vaga que tinha lá era uma vaga que ele precisava mudar um pouco o que ele entregava, ou bastante até. E eu falei, poxa, isso é o desejo de trabalhar naquele lugar, naquela determinada marca. E isso a gente vê através hoje dos canais digitais, com muita obviedade, né? A gente vê empresas se destacando, a pessoa começa a criar um desejo de estar lá, de compartilhar aquilo. Muitas empresas mostrando os ambientes mais leves, conteúdos que inclusive eu crio como estrutura, conteúdos de entretenimento. Entretenimento é entreter, não é contar piada necessariamente, né? Então isso é muito legal, a gente conseguir também ter uma estrutura de conteúdo mais leve. Eu baseio a estrutura de conteúdo em 3 pilares. Produto e serviço, mostrar diretamente o que a gente faz. Conhecimento, gerar conhecimento, mas é um conhecimento de peito aberto, tá? Não é porque eu vendo caneca que eu só falo de caneca. Eu vou falar de um monte de coisa. Vou falar de bebida, posso falar de saúde, posso falar de sono, posso falar de um monte de coisa. Eu pensei no chá agora, sabe? Então assim, isso é conhecimento. E aí eu vou entregando isso. E entretenimento, que é entreter, trazer um conteúdo mais leve. Uma pergunta para conectar o entretenimento com as pessoas que façam, uma pergunta que não é minha. Quem sabe seja a maior autoridade publicitária que a gente já teve no Brasil, né? Chamado Washington Oliveto. Ele um dia questionou o seguinte: você gosta de conviver com uma pessoa ranzinza? E as pessoas tendem a pensar que não, né? Aliás, até numa palestra um senhor levantou a mão, acredita? Eu falei, o senhor gosta? Ele disse, se eu for a pessoa ranzinza, né? Aí contorna a situação. Mas a questão é, com pessoas e com marcas é igual. A gente quer conviver com marca leve e com marca bem-humorada. E é isso que a gente tem visto a partir desses momentos de amplitude de informações, de distribuição de conteúdo nos canais digitais acontecer com grandes corporações, com grandes milionários ou bilionários que a gente tem visto se posicionar dentro de conteúdos, dentro da sua estrutura. Eles falam sério, eles têm posicionamento, eles têm negócios a gerir. Mas muitas vezes eles abrem as coisas com mais leveza do que muitas vezes um pequeno negócio entende que ele é um negócio sério. Daqui a pouco ele não pode fazer uma trend porque ele é um negócio sério. Eu disse, pois é, será que se você fizer a trend você vai mentir o prazo de entrega, você vai cobrar errado, você vai prejudicar a qualidade de produto e serviço? Exatamente. Não, nunca faria isso. Então parabéns, você continua sendo séria mesmo assim. Exatamente. E assim, até, nossa, tá passando rápido o tempo, não... me fala uma coisa, você acha que com tudo isso que está acontecendo, esse movimento do EGC, ou o quase chegando lá, ainda vai ter espaço para os influenciadores grandes, caros e que trabalham para as marcas, ou tem espaço para todo mundo? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Principalmente no nosso contexto, o Brasil é muito grande, E outra... E o tanto que a gente tem de influenciador, né? Nossa. Tem. E os micro-influenciadores, aquele regional, aquele da cidade, eu acho que tem espaço para todo mundo. Sabe por quê? Porque a gente nem começou a explorar ainda o espaço das pessoas da empresa. Esse espaço ainda ele é pouquíssimo ocupado ainda. E quantas empresas não têm o dinheiro, a possibilidade de contratar? A grande maioria das empresas no Brasil não é uma grande empresa, não é uma média empresa, é uma pequena empresa. EPP, é o MEI. Então ele vai ter que assumir isso. Só que olha só que bacana, a gente está falando que o pequeno, que não tem condições, por obrigatoriedade aqui, vai ter que fazer. Mas o grande também está dando esse exemplo. A gente vê isso acontecer, as pessoas na Van aparecem, as pessoas na CIMED aparecem, as pessoas na Hope aparecem. Eu faço muito conteúdo sobre isso, sabe? De pessoas que aparecem, já tive vários compartilhamentos importantes no meu LinkedIn. O CEO do iFood já compartilhou o conteúdo do iFood, o CEO da Oakley no Brasil já compartilhou, o presidente nacional da Procter & Gamble já comentou. Então eu já tive pessoas que, e eles gostam de ver isso, sabe? Que a gente está dando luz, assim, sobre essa questão dos colaboradores daquela empresa, falando sempre uma vez por semana, eu trago um artigo no LinkedIn e também transformo isso em carrossel sobre uma grande empresa que já está fazendo isso. Então o pequeno, porque não vai ter dinheiro para contratar. O grande, porque está entendendo que isso é importante. A gente está se juntando. Né? Quem sabe a gente chegue no médio, né? Que o médio aí, esse é o que está mais terceirizando, quem sabe, a toda essa parada. Mas eu acho que tem muito espaço para se comunicar. Seja pela contratação, seja pelas pessoas de dentro, mas eu olho mais para dentro. E vindo aqui para o nosso mundo de eventos, você acha que dá para super pensar em gerar conteúdo já no planejamento do evento usando o EGC?
Total. Total, né? Porque eu é uma também empresa. É que eu só consigo enxergar a empresa, sabe? Porque assim, isso é muito engraçado. Eu falo, acho porque a gente já faz isso. Então eu acho demais isso. E é bastidor, isso é muito legal. Isso é exato. muito legal. No final das contas, a gente nos parece, porque era assim uma vez, né? Imagina só. Eu trabalho já há algum tempo e na comunicação antes de existir marketing digital, então eu trabalhei muito com agência fazendo catálogos. Quando eu fazia um catálogo, fazia algum sentido tu gastar uma página do catálogo com um stand desmontado? Não fazia. Tu ia gastar um dinheiro com aquilo, né? Eu não tenho mais esse custo. E hoje o que as pessoas querem ver é o que elas nunca puderam ver. É o que acontece por trás. É o que acontece no bastidor. Só que muitas vezes, e eu não estou dizendo porque eu sou mais velho, porque mesmo os mais novos, criado com um pensamento de alguém que tinha aquele pensamento mais antigo, ele ainda entende que ele tem que mostrar o processo final. Que aquilo é o brilho, aquilo é incrível. Incrível é mostrar essa caneca pronta, né? Mas quem sabe mais incrível tenha sido ver a modelagem disso tudo. Tenha sido ver como isso se construiu, como essa alça chegou até aqui, como ela ficou dessa cor, como ela foi, como a impressão aconteceu. Quem sabe isso seja muito mais incrível. E realmente é o que a gente quer ver. Só que eu costumo dizer que a gente tem uma dupla personalidade quando a gente fala de comunicação digital. A gente é uma pessoa que consome e outra que posta. Quando a gente consome, a gente quer exatamente o que falei. Mas quando a gente posta, a gente só quer mostrar o produto final. A gente entende que é isso que as pessoas querem. Então, essa falta de conexão de quem a gente é quando a gente assiste e de quem a gente é quando a gente posta, ela precisa terminar. E eu diria para vocês que dentro dessa personalidade ou dupla, é melhor você se parecer com quem você se consome, quando você consome, para postar pensando como você assiste as coisas. Esse é o jeito que vai ser mais efetivo. O outro, quem sabe, esteja transformando a sua rede social em um catálogo, em um portfólio, e as pessoas não gostam de ver isso. Não joga o jogo certo, né? É o jogo da atenção. Aliás, quando eu falo sobre que jogo a gente joga aqui, muita gente diz é o jogo da venda. Não é. Venda é prêmio, venda é resultado. O jogo que a gente joga até lá, o jogo da atenção. Eu preciso que você assista meus stories. Eu preciso que você responda a minha caixinha de perguntas. Eu preciso que você arraste o meu carrossel. Eu preciso que você fique mais de 20 segundos no meu vídeo. Eu preciso jogar o jogo da atenção. A venda é a consequência clara disso, mas o jogo é a atenção. Nossa, perfeito. Tô pensando aqui um monte de coisa que eu preciso fazer, inclusive agora, hein? Notando aqui, ó, só anotar. Mas é verdade, minha cabeça já tá... E é isso que todo mundo deveria fazer, porque também a gente tem que se enquadrar ao momento, você gostando ou não. Eu amo fazer vídeos? Não. Quem me conhece sabe. Eu falo isso na palestra, não tem que gostar de fazer, só tem que fazer. Só que vamos combinar uma coisa? Não tem como você fazer algo que te machuca o tempo todo. Sim. Ninguém aguenta. Então, sabe o que faz com que a gente perca muito da dor? Compreensão. É ter mais clareza sobre o que é necessidade e recompensa. Vou dar 2 livros aqui, O Poder do Hábito ou Hábitos Atômicos. Lê os 2. Entende como funciona um hábito. Não necessariamente você gosta do primeiro movimento, mas você gosta da recompensa. Então, a rotina e a construção vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. Se a recompensa para você é essa, é isso. Várias outras estruturas de hábito na minha própria vida eu construí baseado nessa ideia dos livros, assim. E as coisas começaram a acontecer assim. Vou dar um exemplo. Aliás, eu vou encontrar a gente estava conversando sobre uma personalidade, eu quero fazer essa pergunta para ele. Eu vou perguntar isso, vou encontrar nesses próximos dias o Joel J. Eu quero perguntar para ele... Você vai falar para ele que eu sou fã dele? Eu vou falar. Já é o 2º episódio. Agir da risada. Eu vou falar para ele, vou pedir para ele se ele toma banho gelado em qualquer lugar do mundo, né? Porque eu moro na Serra Gaúcha. E no Rio Grande do Sul, no inverno, -2, -3 com facilidade. Eu tomo banho gelado de manhã. Porém, no dia que tá -2? Qualquer dia. Fazem 4 anos, qualquer dia. Mas por quê? Porque eu comecei a pensar que ia fazer por algum motivo que de repente não seja tão forte e ficou. Entende? Só que ele precisa estar associado... Mas por que isso? Precisa. Só que ele tem que estar associado a eu ter ido fazer um exercício físico antes. Então, para piorar, ainda faço um exercício com -2, né? Ele precisa estar associado a isso. Isso é uma construção de hábito. Se eu levanto e por algum motivo eu tô doente... doente eu dificultei. Mas vamos lá. Eu não pude fazer o exercício. E eu tenho que tomar banho de manhã, vai ser muito difícil que ele seja gelado. Porque eu não consegui fazer a associação da rotina e recompensa. Só tô falando uma questão de hábito, porque na verdade eu falei sobre 3 livros segunda-feira na minha live. Sobre Poder do Hábito, Hábitos Atômicos e Mindset.
que fala sobre atitudes mentais, essa parte do livro, pra mim é incrível. Atitude mental fixa, nada pode, aqui não dá, não funciona, no meu negócio não vai dar certo, na minha cidade não posso fazer, meu público não tá no Instagram, né? Essas maluquices. Ou uma atitude mental progressiva. Não sei, mas posso aprender. Resumindo. Esses 3 livros me deram muita luz e clareza sobre a minha participação na minha própria comunicação. Não é nenhum livro de marketing, nenhum de comunicação. Eu não estou excluindo os de marketing, tenho vários maravilhosos. Mas esses 3 foram os que mais me deram luz para minha presença na comunicação. A gente precisa abrir a nossa mente, não é viver só na nossa caixinha. Até eu falo muito isso. Os eventos que a gente tem que sair da nossa caixa, da nossa panela. Não participar de eventos só para pessoas de eventos, assim, no nosso caso, né? Então, vamos ver uma exposição, vamos num evento de tecnologia que não seja voltada para eventos, enfim, de diversas outras coisas, né? Quando tu citaste a questão da empresa de eventos, eu falei, olha, eu só vejo negócios, porque é muito comum, e eu não quero, por obviedade, desmerecer nenhum negócio, mas é muito comum as pessoas falarem assim, olha, você vai vir falar, mas os orçamentos, os briefings são assim, né? Você vai vir falar aqui para uma farmacêutica, você vai vir falar aqui para uma corretora, você vai vir falar para uma empresa de eventos. É igual. Entendeu? É igual. Eu consegui fazer com que você entenda seu processo de comunicação é igual. É claro que eu vou adaptar alguma linguagem, eu vou adaptar algum exemplo, mas é igual. É uma empresa de eventos. Evento não é alheio a um outro contexto. A gente estava falando quantos colaboradores tem na BOP. Poxa, são pessoas que participam, que podem participar da comunicação, que geram comunicação, que têm ideias. É igual uma empresa, ela precisa vender, ela tem fins lucrativos, o contexto é igual a todos os outros. Então, a presença é exatamente a mesma. Maravilhoso. Muito bom. Nossa, meu Deus, tá correndo. Mas então, pra gente chegar no fim, porque eu tenho uma pergunta, assim, super importante, mas antes eu quero te perguntar. Você que já vive há bastante tempo em toda essa mudança que a gente teve aí no mundo de comunicação, principalmente no digital. Como você enxerga daqui 5 anos? O que as marcas não podem deixar de aprender e o que é tão relevante que vai se estender até lá? Vai ficar você acha? Mas vai ficar muito chato se eu falar que é exatamente o que a gente falou. Não. Porque é uma bandeira muito grande. Pra mim é claro, sabe? Sabe aquela coisa quando é muito clara pra você, mas de repente ainda não é muito claro pra todo mundo? E tá tudo bem, tá? Se daqui 5 anos a gente tá falando e disse assim, poxa, eu vi um podcast de um cara uma vez e nada do que ele pensou é realmente verdade hoje. Mas pra mim é muito claro isso. É o poder da empresa na sua própria comunicação. São as pessoas virando um ativo de comunicação claro. E eu vou tentar trazer uma comparação ao passado. Eu falei pra vocês já que eu trabalho há bastante tempo, né? Não sei se parece ou não, mas eu trabalho. No passado, a Gi tá com... falei da Gi. A Vani tá com o iPad aqui e tem um teclado, né? Essa função, né, Vani, de digitar, isso era uma profissão, sabia? Sim. Né? Isso era datilógrafo. Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer, né? Tem no ChatGPT falado, profissões do passado. Era datilografia. Isso era uma profissão. Hoje, digitar é uma profissão, é uma habilidade. Exatamente. O que eu quero trazer aqui como um contexto de luz eu vejo claramente o processo de comunicação ser cada vez mais uma habilidade e não necessariamente ser atribuído a um profissional específico. É claro que eu tenho o curador, um organizador daquilo, tudo bem, mas entender que isso é uma habilidade. Só que na real, isso já está acontecendo, só que as pessoas não se dão conta. Aí a pessoa diz o seguinte, não vou fazer vídeo. Não, imagina eu fazer um vídeo. Não, mas tenho vergonha. Enfim, ela não vai fazer um vídeo. Por algum motivo, essa pessoa saiu da empresa. Ela entrou num processo de seleção. O que a pessoa pediu para ela? Me manda um vídeo. É intrínseco o que está acontecendo sobre isso. E, de novo, gente, por favor, o vídeo é o grande macro exemplo. Mas não é só isso, tá? Mas aí ela vai ter que fazer o vídeo. Em algum momento, isso aparece na vida. Sim. Então, poxa, por que não pensar que eu posso realmente estar colaborando para isso? Se eu sou um colaborador, tá, de uma empresa, claro que alguém pode olhar com um olhar, pois já faz, já sabe, saberia como fazer. Esquece tudo isso, tá? Me coloca uns 15 anos atrás que eu nunca me comuniquei, né? Era um péssimo nisso. Eu brinco dessa história, né? Sou meio forjado pelo sistema, né? Porque eu comecei minha faculdade, não tinha nada a ver com comunicação, pessoa nada criativa, eu troquei e mesmo? Comecei fazendo fisioterapia.
Tinha nada a ver. Olha só, gente. É, maluquice. Não, eu sou uma farsa do sistema. Mentira. Eu aprendi a fazer isso e me apaixonei. Eu caí sem querer, por necessidade, não tinha mais condições de pagar o curso. Eu tive que sair da fisioterapia, estava um curso muito caro, uma universidade particular, e eu tive que começar a trabalhar, e eu caí nisso de paraquedas, alguém me pegou, me colocou, comecei a fazer e gostei de fazer. É isso, eu amo fazer isso, mas foi muito sem querer. Olha só. Eu nunca pensei em fazer isso. Não foi muito diferente de mim também. Nunca pensei. Então, quando a gente entende o poder que a gente tem para lidar com a nossa comunicação, e quanta verdade a gente tem, e o que as pessoas querem ver, a gente falou antes sobre dados, né? Tem uma outra pesquisa do Sproul Social que diz, isso foi um dado de 2024, mas ela se atualiza pós, né? Então daqui a pouquinho vai vir a nova pesquisa. Mas tem uma pesquisa que diz o que as pessoas queriam ver nos conteúdos das marcas. O maior número de respondentes, 48% respondeu, sabe o quê? Os funcionários de linha de frente. É porque a gente quer se ver. Então para mim é esse o olhar. A gente vai ter mais contexto de comunicação, vou entender que isso é habilidade, vou tratar isso de uma forma mais leve. E eu estava falando antes, se eu fosse funcionário de uma empresa, eu faria. Porque eu tenho certeza que o dono vai ver coisas em mim que ele não tem condições de ver. A história que eu te falei antes do livro que você fez, ele falou assim, o Marcos leu esse livro aí? Nossa, nunca imaginei que ele tivesse capacidade de ler esse livro, né? Já bastou. Eu criei uma percepção. Eu preciso criar percepção. A gente fica brigando muito, as pessoas não me reconhecem, cara, ninguém tem obrigação nenhuma de perceber algo de você. Agora, você tem obrigação de se fazer perceber. Se for hoje, não posso usar a rede social da empresa. Bom, se for pela sua, em algum momento isso bate em alguém. Vai chegar nele. Que é o que a gente falou, a gente tá pesquisando e tá vendo tudo o tempo inteiro, ou às vezes eu nem tô pesquisando, mas caiu em mim aquilo, né? Exatamente. Então, olhando para tudo isso, eu realmente acho que dentro do que me cabe falar, o tempo de frente é a gente ter um maior controle sobre a própria comunicação. Maravilha, muito bom. E para encerrar, conta sobre o confessionário. Bora, confessionário é uma comunidade, poxa, confessionário é um xodozinho. Na verdade, eu tenho a gente passa por um treinamento, eu tenho um método que se chama CPV, Comunicação, Presença e Vendas. Então, tem presença aí, né? Precisa ter presença. E aí a gente tem a comunidade ali como um grande agregador. A comunidade, a gente tem encontros ao vivo todas as quintas-feiras. Aliás, né, depois a gente vai conversar, quero te chamar para estar presente lá, para a gente poder estar compartilhando um conteúdo com a comunidade. É sempre muito legal. E a gente faz esses encontros ao vivo. Hoje a comunidade tem, sei lá, mais de 250 horas de conteúdo já disponíveis, né? Além do método todo estruturado, porque eu tenho um método que tem todas as aulas gravadas para assim, entendi tudo. E a comunidade é para não terminar o gás, é pra gente estar junto. Então a gente troca ideia, a gente tira dúvidas, a gente questiona, eu tô lá dentro acompanhando as coisas que tem também. Então o confessionário é o xodozinho aí que a gente vai se retroalimentando, sabe? Para que a chama não apague. Porque se tem uma coisa que é simples, participei de uma palestra, agora eu vou fazer, fiz 2 posts, não faço mais. Participei de um treinamento, fiz um planejamento, nem fiz nenhum post, só planejei mesmo. Isso é comum. Então eu não quero que a chama apague. Se a pessoa chegou até mim, eu não quero mais que aquela chama apague. E eu entendi que ter um alimento, seja num grupo ou seja entregando semanalmente, era algo que eu precisava fazer. Fiz lá atrás, pouquíssima gente, e a gente ia. Cheguei a abrir aulas ao vivo na comunidade, eu e mais uma pessoa. Falei, isso não vai terminar, nós vamos continuar fazendo. E hoje muito a comunidade legal, se retroalimenta, é muito legal. E qualquer um pode entrar? Como que funciona? Pode entrar. Todo mundo que tiver interesse em conhecer o método, em conhecer a comunidade, pode falar comigo lá no @marqueteiroconfesso. Pode me mandar uma mensagem que estava junto com a gente no podcast, até porque daí eu sei quem é, né? Quem são as pessoas, e vai ser muito legal. Você eu mesmo que vou estar lá, respondo para vocês, explico como funciona ali por dentro o mecanismo. Vai ser um prazer ter vocês lá, enfim, todo mundo para vir agregar negócios completamente diferentes. Isso é muito interessante. Então tem a pessoa de serviço que ela diz, para serviço é difícil, a pessoa de produto diz, nossa, para mim é muito difícil. E a gente começa a entender que as dores são iguais. Sim. Independente do tamanho, independente do produto ou serviço, a dor é a mesma. E aí compartilhando dor, mas também compartilhando bons resultados que acontece. A pessoa que diz assim, olha, fiz isso, olha o que aconteceu, repliquem isso. A inspiração é toda de bom, né? Então convidados para estarem com a gente no confessionário. Muito bom. Então, quais os arrobas todos? É o que você já disse mesmo? É sempre Marqueteiro Confesso. E Marqueteiro Confesso não é um erro de português, porque é uma marca com K mesmo, tá? Então não é QU como se escreve no português, mas é como é a identidade da marca. Então sempre Marqueteiro Confesso, seja no Instagram, seja no LinkedIn, site, YouTube, TikTok, Marqueteiro Confesso, vocês vão me encontrar lá, vou estar aí.
Maravilhoso. Toninho, muito obrigada, de verdade, por você aceitar estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que isso aqui vai bombar, porque foi maravilhoso, de verdade. Então, te agradeço. Muito bom te conhecer pessoalmente. Obrigado, eu que agradeço. E eu posso falar uma frase final aqui? Pode. Ela tem me acompanhado desde o momento que eu bati nela, assim. E ela faz muito sentido e eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre ela, baseado no papo que a gente teve. É uma frase de Martin Luther King e diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então o que me preocupa de verdade não é o que o seu concorrente está falando, mas é o que a gente ainda não fala. Comunicação é um processo feito de dentro para fora, então bora se comunicar. Maravilhoso, amei. Obrigada de verdade. Que agradeço, obrigado. Pessoal, obrigada. Quem não segue a gente, siga BOP Comunicação Integrada em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, nosso site www.bop.expert. Converse com a gente lá. E se você tem interesse em patrocinar nosso podcast, converse com a gente também. Estamos aqui. E brigadão de novo. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.